Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite, agradecer a Deus, por mais uma vez Ele permitir que nós estarmos aqui, Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o nosso Deus é bom, Ele sempre tem algo para falar conosco. Irmãos, eu queria nesta noite, eu quero ser breve, não quero tomar muito tempo dos irmãos, eu quero ser breve. Eu quero falar sobre fé. Eu gosto muito, eu gosto de falar sobre fé, mas eu queria falar sobre um homem que muitos acham que ele não teve fé. Muitos pensam, só lembram dele, só lembra desse homem porque ele tinha que ver para crer. Ele tinha que ver. A turma só lembra dele quando eles falam que Jesus ressuscitou, e ele fala: não, peraí, eu tenho que colocar a mão. Se eu não sentir os furos ali do prego, eu não creio. Ele queria ver. E a gente vê muitas pregações, mas é difícil a gente ouvir falar sobre este homem, É muito difícil a gente ouvir falar sobre esse homem. Ele tem por nome Dídimo, e quem adivinha o nome dele? Tomé. Então, irmãos, eu quero passar algo para os irmãos aqui sobre Tomé, aquele homem que muitos o criticam e falam que faltou fé para ele, e eu creio que não foi bem assim, A gente examinando a palavra do Senhor, a gente vê que ele foi um homem de fé também. O discípulo Tomé se tornou conhecido por sua dúvida, mas na verdade era um homem de fé. Se analisarmos toda a sua trajetória, podemos perceber mais momentos bons ao lado do mestre do que apenas o episódio em que duvidou. Além disso, que deve determinar sua história é se continuou seguindo a Cristo. Então, irmãos, muitas das vezes, essa aqui é uma realidade. Você às vezes pode se dedicar à palavra do Senhor, você pode, no começo da sua trajetória com Cristo, você pode obedecer a palavra dele, você pode fazer o que você quiser, mas vamos ver, o que manda é o fim, se você vai permanecer até o fim com Cristo. E Tomé, ele provou que ele tinha fé. Ele tinha fé. Por mais que ele duvidasse, por mais que as pessoas, eu creio que os discípulos ali, quando Tomé falou: não, eu só vou acreditar se eu colocar a mão na onde foi furado, ou nos pés dele, eu vou acreditar. Eu creio que os discípulos ali falaram: mas por que você duvida? Por que você tem que duvidar? Então, irmãos, e a importância do incidente de percurso. Muitas das vezes acontecem os incidentes, e com ele aconteceu isso. Foi um incidente que aconteceu com ele, dele duvidar de tantas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Mas, gente, Jesus foi preso, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu tantas coisas ali. De repente, Jesus sendo crucificado, sendo morto, ele viu aquele povo ir atrás de Jesus lá com porrete, com espada, dava a impressão que eles iam prender um salteador, Então, irmãos, Tomé é citado em todas as listas de discípulos de Cristo. Vocês podem ver que Tomé não é esquecido. Ele toda a lista que aparece nos evangelhos, ele está ali. Se você ler lá em Mateus capítulo 10, verso 3, Marcos 3,18,
Lucas 6,15, o que mostra a sua importância entre os 12. Cada um dos discípulos cometeu erros pessoais no momento da crise que viveram com a prisão, morte e ressurreição de Jesus. Pois os discípulos, todos, se você ler lá em Mateus, capítulo 26, verso 25, você vê que todos os discípulos cometeram tal erro. Porque na hora que Jesus foi preso, o que fizeram? Fugiram. Todos eles fugiram. Então, não somente o Pedro que negou, Judas que o traiu, Tomé que duvidou, devem ser criticados, mas todos os discípulos. O nome Tomé, irmãos, o nome Tomé no hebraico é Dídimo, em grego significa gêmeo. Então, irmãos, esse homem que nós conhecemos na Bíblia como um homem que duvidou, esse é o conhecimento que nós temos dele. E aqui então, irmãos, essa é só uma introdução daquilo que eu vou dizer. Então, a gente vê que eu vou falar sobre 5 tipos de fé. 5 tipos de fé. Eu vou falar aqui, eu vou procurar ser breve para passar para vocês. Primeiro, fé para ter coragem. João 11:16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos? Senhor nosso Deus, amado Pai, a tua palavra, Senhor, está sendo falada, ó Pai. Que o teu Espírito Santo agora nesse momento, ó Pai, possa transmitir ao coração de cada um que está aqui nesta noite. Aqueles, ó Pai, que não vieram, não estão aqui, Senhor, também possa sentir no seu lar, Senhor, onde estiver, ó Pai, o toque do teu Espírito, ó Pai, através da tua palavra, Senhor, que não seja eu mais, Senhor, mas seja o Senhor falando com cada um de nós, ó Pai, porque nós precisamos ouvir a tua voz, ó Pai. Que nós, Senhor, possamos ter, Senhor, uma fé viva, Senhor, uma fé verdadeira em Ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a primeira característica da fé de Tomé é a coragem. Quando Jesus disse que Lázaro havia morrido e que algo sobrenatural iria acontecer, está lá no Evangelho de João 11, 14 e 18. Então Tomé disse impulsivamente que aceitaria morrer também para ser alvo do milagre. Olha a fé de coragem do homem. Será que ele tinha coragem? Ele duvidava, mas ele tinha uma fé de coragem. Imagine, hoje em dia todo mundo quer a salvação, mas fala, você tem que morrer para você ser salvo. Eu creio que ninguém quer. Ninguém tem essa coragem, né? Então, irmãos, Tomé demonstrava uma fé corajosa, disposto a enfrentar dificuldade, mesmo que não conseguisse entender, assim como os demais discípulos não entendiam. Ainda, Tomé se colocou à disposição para enfrentar tudo com Jesus. Essa é a fé que nos dá coragem. Temos que ter disposição. Tudo aquilo que for para nós enfrentarmos, para seguir o Mestre, para fazer a vontade de Deus, nós temos que se dispor e fazer, porque assim ele fez. Ele teve coragem, ele teve fé. Agora, irmãos, segundo, fé para entender. João 14:5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? A célebre dessa palavra de Cristo dizendo, então, irmãos, veja, ele teve coragem de perguntar para Jesus, porque os outros discípulos ouviram Jesus falar,
mas eles não tiveram a coragem de perguntar, eles não tiveram fé para entender aquilo que Jesus estava falando. E Jesus disse para ele: eu sou o caminho, né? Jesus falou para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14:6. E isso, irmão, foi a resposta de uma pergunta de Tomé. Ele desejava entender a mensagem de Jesus. Os outros discípulos ouviram as belas palavras de Cristo e não perguntaram o significado, mas Tomé teve coragem de pedir ao mestre que explicasse melhor. Graças ao interesse de Tomé, podemos entender hoje que Jesus é o único caminho para Deus. Essa é a fé que nos ajuda a entender. Muitas das vezes, irmãos, nós lemos a palavra, muitas das vezes o pastor, ele faz as lives, ele explica a palavra, e muitas das vezes nós não entendemos e não temos a coragem, não temos essa fé e a coragem também de entender o que ele está falando, ou a coragem de perguntar ao pastor o porquê daquelas palavras, o porquê que ele está dizendo isso, sabe? Falta isso para nós. Muitas vezes não entendemos, falar, mas o pastor está falando lá, está na live mesmo, eu não entendi, deixa para lá. Não, vamos perguntar, vamos nos informar. Pastor, eu não entendi isso que o pastor falou lá na live, eu preciso entender essa palavra, porque Tomé fez isso com Jesus. Ele estava ali diante de um homem de toda a sabedoria espiritual, e ele perguntou, ele não entendeu a palavra, os outros ficaram quietos, mas ele não, ele perguntou. E nós também temos que fazer isso. Fé para questionar. Olha, fé para questionar. Essa é a fé que nós temos que ter. O pastor falando, vamos questionar, vamos perguntar para o pastor. Ô pastor, por que o pastor falou dessa forma, né? Temos que questionar, para que nós possamos aprender mais. A partir do momento que você questiona, você aprende mais. Se você vê o apóstolo Paulo, quando ele pregava lá em Bereia, os crentes de Bereia, o que eles faziam? O apóstolo Paulo pregava, eles iam lá examinar a escritura, para ver se era aquilo, né? Então, irmão, terceiro, fé para questionar. João capítulo 20, verso 25, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos, olha bem aqui, ó. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas olha o que ele respondeu. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quando Tomé ouviu a respeito da ressurreição de Jesus, logo duvidou. João capítulo 20, verso 24. Agiu pela lógica humana, estava desiludido com tantos aborrecimentos, mas os outros discípulos também estavam confusos. Então, irmãos, veja, ele teve ali dúvida, mas estava todos igual a ele, nenhum estava diferente dele, estava todos com dúvida, porque Jesus havia morrido, e eles ficaram todos com dúvidas. Só não tiveram coragem de questionar. Na verdade, Tomé acreditava em Jesus, mas não conseguia entender o sentido da ressurreição ainda. Então, irmãos, por que ele tinha dúvida? Ele não tinha entendido ainda a ressurreição de Cristo. E muitas vezes nós também não entendemos, e não perguntamos, não procuramos entender. João capítulo 20, verso 27 a 29. Se Tomé fosse tão descrente, como tantos acusam,
poderia continuar duvidando depois de ver Jesus. João capítulo 20, verso 27 e 28. Podemos perceber em Tomé um desejo de crer, mesmo não tendo a fé necessária para o momento. Seu questionamento era em buscar de crer mais e experimentar pessoalmente, e não em recusar a verdade. Deus quer que tenhamos uma fé inteligente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Quando levantamos questões sobre os mistérios de Deus, só encontramos as respostas que vêm da fé. Quando você questiona a Deus alguma coisa, essa resposta vai vir até você se você tiver fé, se você acreditar, e Ele vai te dar a resposta. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos sem resposta de Deus porque não questionamos, não temos a fé para alcançar aquilo que buscamos. Falta fé. Essa é a terceira fé. Os questionamentos que nos levam à resposta da fé. Agora, quarto, irmãos, estamos chegando lá. Fé para esperar. Essa é um pouco complicada, porque nós não gostamos de esperar, né? Quando nós oramos a Deus, já queremos que aconteça naquele momento, e as coisas não são assim. João 21, verso 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Alguns dias depois de ter o encontro com Jesus ressuscitado, Tomé continua ainda junto com os discípulos. Sua presença no meio do grupo de discípulos mostra o seu desejo de esperar o retorno do Mestre. Graças à sua esperança, Tomé teve mais uma oportunidade de ver o Cristo ressurreto, quando Jesus operou novamente o milagre da pesca maravilhosa e renovou o chamado de Pedro. João capítulo 21, verso 4 a 17. A fé nos dá esperança de receber a resposta de Deus, sempre. Essa é uma realidade, irmãos. Se nós tivermos fé e buscarmos, a resposta de Deus, através da nossa fé, vem. Se é uma cura, se é algo que você está buscando na justiça, seja lá o que for, se você tiver fé, e for da vontade do Pai, e você buscar com fé, você recebe. Tenha certeza disso. Coloque no seu coração que se você tiver uma fé para esperar, e a fé vai te trazer esperança, porque você vai confiar, você vai crer que Deus vai colocar nas suas mãos aquilo que você busca. Quinto, fé para perseverar. Muitas vezes nós temos a fé, mas para aquele momento, queremos agora, né? E muitas vezes não é o agora, nós temos que perseverar, buscar mais e mais, para que nós venhamos a receber aquilo que nós buscamos de Deus. Atos capítulo 1, verso 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Quando Jesus subiu aos céus, Atos capítulo 1, verso 9, os discípulos ficaram orando até que o Espírito Santo descesse sobre eles. No Pentecostes, Tomé ainda estava lá, entre os primeiros cristãos. Tomé perseverou em oração,
Sua perseverança é uma prova de fé. Agora estava mais fortalecido e poderia suportar as dificuldades, cheio do Espírito Santo. Se torna um homem de fé, independente das dificuldades. Irmãos, quando nós enchemos do Espírito Santo, irmãos, podemos passar por dificuldades, por tribulações, pode vir o que vir, se nós tivermos a fé, perseverarmos no Senhor, nós vamos vencer, vamos prevalecer, mas temos que perseverar, porque nós vemos aqui que Tomé, apesar de falarem que ele era um homem que duvidava, foi provado, e é provado dentro da palavra do Senhor, que ele tinha fé, que ele acreditava, que ele creu até o fim, né? Então, irmãos, nós temos que fazer como Tomé. Irmãos, a vida de Tomé mostra um pouco de cada um de nós. Somos discípulos de Cristo, queremos ser corajosos na fé, como Tomé quis ser, mas às vezes, irmãos, não entendemos o significado das coisas espirituais, procuramos entender, mas existem situações que não conseguimos entender, pois o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Mas como fez Tomé, devemos continuar seguindo a Jesus, com esperança de aprender cada vez mais, sendo perseverante na fé. Jesus comparou a fé com uma semente de mostarda, muito pequena, mas que cresce. Lucas capítulo 17, verso 6. Isso nos ensina que ainda que a nossa fé seja pequena, ela pode crescer. Se por algum momento você fraquejou na fé, continue buscar mais fé e se fortaleça. Se algum dia você duvidou, nada te impede de crer a partir de agora. Se em algum momento da sua vida você duvidou daquilo que Deus pode fazer na sua vida, irmãos, continue na fé. A partir de agora, comece a crer, comece a acreditar, assim como Tomé perseverou até o fim. Você também possa perseverar, você possa buscar mais de Deus, buscar pela fé, irmãos, conforme foi cantado aqui, é pela fé nós possamos clamar, pela fé nós possamos tocar, pela fé podemos enxergar, pode ter certeza, que é tudo pela fé, irmãos. Se não for pela fé, não andamos com Cristo, e é pela fé que nós entendemos a palavra do Senhor. A gente vê pessoas, até dentro da família da gente, que não entende, lê a Bíblia e não entende aquilo que Deus quer falar ao coração. As pessoas não dão crédito para a palavra do Senhor, eles querem ler as passagens que interessam, as coisas que eles acham bom para o coração deles, mas quando é preciso colocar algo para puxar a orelha, quando você coloca a palavra de Deus para a pessoa, mostrando para ele que ele não está corretamente, conforme diz a palavra do Senhor, e ele acha que vai ter salvação, ele acha que está fazendo a coisa correta. A palavra do Senhor já nos diz que tem caminho que aos olhos do homem parece perfeito, mas o seu final é de morte. E as pessoas, irmãos, eles pensam que eles estão corretos. Não, eu faço dessa forma aqui e eu estou correto. Sabe?
E muitas das vezes até nós mesmos, irmãos, que estamos dentro da igreja, com a palavra na mão, achamos que estamos fazendo as coisas corretas, mas muitas das vezes falta fé para nós, falta nós crermos, falta nós aceitarmos a palavra do Senhor com correção sobre nossas vidas. É isso que falta para nós. Mas irmãos, que nesta noite você possa ter fé, crer, você possa ter uma fé de perseverança, uma fé que você alcance aquilo que você busca de Deus. Amém? É isso que eu queria passar para os irmãos nessa noite. Que Deus possa abençoar, irmãos, a sua vida, em nome de Jesus. Que a sua família possa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e continue perseverando, orando pela sua família, pelos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Tenha fé que Deus faz a obra no tempo dele, mas ele faz a obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmão, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Domingo, 10 horas o culto, né? Tá. Então, irmãos, quem que é alvo de oração? Alvo de oração? Então, irmãos, alvo de oração nesta noite é o pastor Pedro e a Sônia, tá? É os dois que são alvo de oração nesta noite. Vou estar encerrando já, irmãos, em nome de Jesus. Domingo, irmãos, tem confraternização aqui na igreja, a partir das 10 horas da noite vai começar. Vou só fazer uma oração aqui, daí eu vou passar para o pastor, que o pastor passa o recado certinho, tá bom? Deus abençoe. Senhor nosso Deus, amado Pai, entrego o Senhor nas tuas mãos, ó Pai. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, ó Pai, de nós estarmos falando, de nós estarmos, ó Pai, refletindo na tua palavra, colocando, Senhor, aquilo, ó Pai, que o Senhor colocou em meu coração, ó Pai. Senhor, que as pessoas, ó Pai, que estão aqui, possam ter entendido a tua palavra, Senhor, possa, Senhor, falar, Senhor, ao coração, ó Pai, de cada um. Em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos. Agradeço ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor concedeu, ó Pai, mais um dia de vida para nós, ó Pai. E o Senhor nos preparou, Senhor, esse lugar para que nós, ó Pai, possamos ouvir a tua voz, ó Pai, do alto dos céus, ó Pai. E eu sei que o Senhor inclina teus ouvidos para nós, ó Pai, e ouve, Senhor, as nossas súplicas e orações, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, aleluia.